pessoal, nós estamos aqui para mais uma revisão dos nossos conteúdos da semana. Nas últimas semanas estudamos trigonometria no triângulo retângulo no nosso 9º ano aqui do Colégio Fractal. Vamos revisar para você esse tema. Bom, trigonometria no triângulo retângulo, primeira coisa a observar é que nós estamos falando de um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, todas as definições que nós vamos abordar, você só pode aplicar se o seu triângulo tiver um ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo, ele tem 3 elementos. 2 catetos, que são estes lados AB e AC, lados que formam o ângulo de 90, e o maior lado que fica de frente para o ângulo de 90 chama-se hipotenusa. Toda vez que fazemos menção do triângulo retângulo, lembramos logo do teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema ele é de extrema importância e vai te acompanhar por toda a sua vida escolar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com relação aos ângulos agudos, ângulo alfa e ângulo teta, por que eles são agudos? Porque a soma dos 3 ângulos do triângulo dá 180 graus. Como aqui já tem 90, o alfa mais o teta também é 90. Logo, cada um deles é menor que 90 graus. Com relação ao ângulo agudo, nós classificamos os catetos em cateto oposto, cateto adjacente. Oposto, quem está do outro lado, quem está de frente. Adjacente, quem está perto, colado. Veja no exemplo do quadro. Se eu pego como referência o ângulo teta, o cateto que está oposto a ele é o que está lá do outro lado. Então, é o cateto AB. Se eu quero o cateto adjacente ao teta, é o cateto que está colado nele. O teta está aqui, o cateto que está colado nele é o AC. Então, adjacente é do lado e oposto de frente. Se eu mudo a referência para o ângulo alfa, perceba que o cateto oposto é o AC e o cateto adjacente é o BC. A hipotenusa sempre fixa, é o maior lado do triângulo de frente para o ângulo de 90 graus. De posse desses conceitos, nós podemos fazer agora as 3 definições básicas da trigonometria, que é a definição de seno, cosseno e tangente. Seno é o cateto oposto, que no nosso caso, oposto ao alfa é o B, dividido, pego a medida dele, que é B, e divido pela medida da hipotenusa, que é A. Da mesma maneira, cosseno, cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo alfa é o C, e a hipotenusa é A. Então, o cosseno será a medida C dividido pela medida A. E por último, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto a alfa é beta, cateto adjacente a alfa é C, então nós temos B sobre C. E com esses conceitos iniciais, nós podemos resolver alguns exercícios que estão aí na sua lista. Vamos fazer 3 exemplos para que você veja como pode utilizar essa parte da teoria. Vamos ler, então, o primeiro exemplo relacionado à nossa teoria. O primeiro exemplo é básico, só para explorar os conceitos. O exemplo diz, calcule o seno, cosseno e tangente dos ângulos B e C. Note que no triângulo que nós temos, nós conhecemos um cateto, a hipotenusa, e desconhecemos esse cateto AC. Como a pergunta é o valor do seno, do cosseno e da tangente, nós vamos precisar desse x. Para encontrá-lo, teorema de Pitágoras, tendo em vista que nós conhecemos 2 lados do triângulo e precisamos do terceiro, que é o valor desconhecido. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo as potências. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Subtrai 25 dos 2 lados. Nós vamos ter menos 25 aqui, igual a x ao quadrado. Portanto,
x ao quadrado é igual a 144. Considerando apenas os valores positivos de x, teremos x igual a 12. Muito bem. Bom, agora estamos prontos para responder a pergunta. Bora lá? Ele pergunta, seno do ângulo B. O ângulo B está aqui, cateto oposto é quem está de frente, então é o x, que nós calculamos 12, pela hipotenusa, que neste caso é 13. Lembre-se agora do conceito de cosseno. Adjacente é quem está do lado. Cateto adjacente a B é o 5, e a hipotenusa, 13. Então, 5 sobre 13. Tangente, cateto oposto, que neste caso é 12, por cateto adjacente, que neste caso é 5. Beleza. Concluímos a primeira parte. Vamos para a segunda. Seno, cosseno e tangente do ângulo C. Cosseno do ângulo C. Lembre-se que cosseno é cateto adjacente, do lado. Quem é que está do lado do C? Vértice C, quem está do lado do C é o X, o 12. Então, 12 por hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno do ângulo C agora, galera, ó. Seno, cateto oposto. Oposto de frente. Cateto oposto, 5. Pela hipotenusa, 13. E por fim, a tangente, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós vamos ter cateto oposto é 5 sobre cateto adjacente, que é 12. Olha que observação interessante. Note que o seno do ângulo B é igual ao cosseno do ângulo C. Da mesma maneira, o cosseno de B é o seno de C. Lembra que nós falamos isso nas nossas aulas? Se temos dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. O que isso quer dizer? Que se você tem um ângulo beta que somado a um ângulo alfa dá 90 graus complementares, então o seno de um será o cosseno do outro. E aqui nós terminamos o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Muito bem, pessoal, vamos ao nosso segundo exemplo. Um observador a 2 metros de distância de uma árvore enxerga o seu topo com um ângulo de visão de 37 graus. Sabendo que este tem altura igual a 1,80, calcule a altura da árvore. Bom, a ilustração do problema é exatamente essa. Você tem uma pessoa que está olhando para a árvore, para enxergar o topo ele tem que movimentar o pescoço, formando um ângulo com horizontal. Esse ângulo aqui é o ângulo que ele fala de 37 graus. É quanto eu inclino meu pescoço para enxergar o topo da árvore. Ele pede a altura da árvore e ele conta que a altura desta pessoa é 1,80. Veja que se nós descobrirmos esta altura aqui, que eu vou chamar de Hzinho, é só somar o Hzinho com a altura do rapaz que nós vamos encontrar a altura da árvore. Note também que ele disse que a distância do rapaz até a árvore são 2 metros. E note que aqui tem um ângulo de 90 graus, e aqui nós formamos um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, perceba que nós estamos trabalhando com ângulo de 37, o cateto que está colado nele. Esse é o cateto adjacente. E note que o H, que é o que eu quero, ele é o cateto oposto. Isso é muito importante, porque a pergunta que o aluno faz é, eu uso seno